Então vamos começar a prece. E... Não, então eu vou fazer. Bora. Papai do céu, muito obrigado pela oportunidade do GEO, em que nós podemos estudar a doutrina espírita, que nos faz tanto refletir sobre a doutrina de Jesus, que nos faz analisar cada um das suas nuances, que nos faz entender a palavra que está na Bíblia, a palavra de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, porque nós sabemos que muito poucas pessoas têm essa oportunidade de, com os amigos, entender um pouco mais da palavra de uma religião. Agradeço às nossas famílias que nos permitiram estar aqui, a equipe espiritual que é responsável pelo GEO, a UFO pelo espaço físico, e a todas as pessoas que já estiveram aqui, e as que estão e as que ainda vão estar. Então vamos fazer a oração que o menino Jesus ensinou para começar bem o nosso estudo, para aproveitar muito bem o tempo nessa segunda-feira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal. Amém. Assim seja. Então hoje foi um pedido, ainda bem que a gente vai gravar, porque acho que aconteceu um imprevisto, a pessoa não pôde vir. Então na dinâmica da segunda-feira, funciona da seguinte maneira. A gente tem então... já tá valendo. A gente tem então um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse estudo a gente faz ou abrindo o Evangelho aleatoriamente, ou então a gente aceita sugestões de temas, algumas coisas, algumas lições que as pessoas estão com dúvida, ou querem dedicar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. É assim que funciona a segunda-feira. Aí, no estudo passado da segunda-feira, a nossa amiga Aline, ela pediu para que a gente tentasse falar um pouquinho mais de uma passagem do Evangelho que fale um pouco de se colocar no lugar do outro. Aí nós, da coordenação do GEO, fizemos uma discussão, pesquisamos um pouco e achamos que os melhores capítulos para discutir sobre esse assunto é o capítulo 10 e o capítulo 11. Aí a gente fez um recorte hoje, então, do capítulo 10, que são bem-aventurados os misericordiosos, no recorte da indulgência, que é dessa capacidade, então, da gente perdoar os erros alheios, da gente ser um pouco mais compreensível, um pouco mais também, ter um pouco mais de empatia para se colocar no lugar do outro. Então é mais ou menos aí que a gente vai começar a lição de hoje. A gente não tem o propósito de concluí-la nessa segunda-feira, nesse tempo que nós temos, porque é uma lição assim bastante profunda e uma das mais importantes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é muito raro as pessoas que conseguem cultivar então essa benevolência de ser misericordiosa para com as outras pessoas, atuando dessa forma de ser empática, de poder colocar no lugar da outra pessoa, trocar um pouquinho a sua situação, ou então mesmo que não troque de lugar, mas tenta ser um pouquinho mais compreensível com os erros alheios, sendo ele de qualquer tipo de escala. Só que antes da gente ir lá, me empresta o Evangelho, eu esqueci o meu. Eu trouxe um bocado de livro, esqueci o meu. Aqui na indulgência, a gente tem duas mensagens então, que é a mensagem do Espírito José, que inicia no item 16, e a mensagem do Espírito João, que começa no 16. Na verdade são três, né? Agora eu me confundi. Do Espírito João. E por último, do Espírito do Freté. Como é que fala, Luquinho? Luquinha que é bom do... Luquinha é bom aqui do francês. Cadê essa? Ah.
Não. Dufetre. Isso. É esse nome aí, o bonito. Esse malucão. E aí depois, então, tem algumas questões que são respondidas por São Luís, mas aí não são comentários, são questões que são respondidas por ele. Então, dá pra gente perceber que, assim, é um item bastante grande, esse que vai falar da indulgência, e, assim, a gente não tem, então, o propósito de acabá-lo com ele hoje. A gente não tem esse propósito. Mas, antes de tudo, por que é importante a gente estudar a indulgência? É importante a gente lembrar que isso está dentro de um capítulo, que é o capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro desse capítulo tem alguns itens, que é perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgado, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, instruções dos espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio? Então, são esses itens que tem dentro desse capítulo 10. Mas aí, por que então que Kardec ele faz esse recorte dessas palavras de Jesus? Porque quem diz bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, na verdade é Jesus Cristo, no que a gente tem dentro da Bíblia chamado de Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, muitas das vezes, ele é mal interpretado quando as pessoas elas pegam recortes do Sermão do Monte. Então a gente estudou, por exemplo, a questão do ser manso. Tempos atrás a gente estudou sobre isso. Mas se você só ler assim, bem-aventurados os que são mansos, e você às vezes pensa de forma equivocada. Você fala, ué, aquela pessoa então que não tem uma postura ativa perante a vida, ela que é bem-aventurada, mas não é nesse contexto que Jesus nos coloca. Por isso, nós vamos retomar lá, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Para quem quiser acompanhar, a gente vai lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aqui, então, temos o Sermão do Monte, no recorte que chama as Bem-aventuranças. E aí diz o seguinte: vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então esse é o recorte chamado as bem-aventuranças, dentro do Sermão do Monte. Depois ele continua, vai falar da missão dos discípulos, a lei de justiça e o reino, mas a gente quer dar um enfoque, então, a essas bem-aventuranças. E uma coisa que a gente não pode esquecer ao interpretar o Sermão do Monte é que não se pode recortar uma lição fora do contexto. Então, se você lê assim, bem-aventurados os misericordiosos, às vezes você pode pensar que essa é a primeira coisa a se fazer. A primeira coisa a se fazer é ser misericordiosa. Mas é como se fosse uma escada, o Sermão do Monte. Então, cada lição que a gente tem, ela é base para a lição seguinte. Então, a gente vê que no Sermão do Monte são 8 lições. E aí a última, né, que é bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, na verdade é um efeito, não é bem a lição em si. E aí começa
falando que a primeira bem-aventurança é dos pobres em espírito. Esse pobres em espírito não tem nada a ver com essa questão de pobreza material, que a gente pensa que é aquele que não tem. Fica até estranho, né? Quando a gente pensa assim, nossa, pobre em espírito, eu imaginava que era bem-aventurados aqueles que fossem ricos de espiritualidade, né? Você olha para a pessoa, ela assim transborda a espiritualidade, você vê que ela é uma pessoa iluminada. Mas no sentido que Jesus está colocando, se remete à humildade. Então é a pessoa que não tem o espírito cheio. No seguinte sentido, hoje o Luquinha veio aqui na reunião. Aí o Luquinha, ele chega com o espírito cheio, achando que ninguém que está aqui no grupo pode acrescentar as ideias dele. Então ele não é humilde. Ele por si só se basta. Mas não é dessa forma que Jesus vai nos colocar. Por isso que ele fala que é bem-aventurados os pobres de espírito. Então é aqueles que reconhecem que ainda há coisas a se aprender. E aí a segunda bem-aventurança, então, é os aflitos, porque eles serão consolados. Esses aflitos aqui, não é que você tem que sofrer, não é isso. Mas é que dentro da progressão evolutiva, vai ter momentos que serão mais difíceis. E eles, às vezes, são regados de dores. Então, bem-aventurados os aflitos, não é os que sofrem, é os que sabem sofrer, que é uma coisa totalmente diferente. Porque tem pessoas, às vezes, que uma pequena dor já é o bastante para que ela se revolte contra o mundo, contra a família, às vezes até contra Deus. Mas tem pessoas que a dor ressignifica o sentido que elas dão à vida. Então, se a gente for passar, às vezes, com algumas pessoas que passaram essas experiências de quase morte, ou então uma doença bastante complicada e após uma cirurgia ela retomou os caminhos da sua vida, ou então um tipo de enfermidade que retransformou o modo dela de ver a vida, a gente vai perceber que isso causa então uma forma diferente dessa pessoa. Olá, menina Michele. Isso então causa uma forma diferente dessa pessoa encarar a vida. Então não é o sofrer pelo sofrer por si só, mas é o sofrer de saber lidar com o sofrimento. Porque tem uma diferença. A questão daquela dor que você se revolta e a dor que você entende que ela é um efeito e não uma causa. Então a maioria das dores que a gente tem hoje, das enfermidades, elas são na verdade efeitos e não causa. Então, quando você tem essa dor, no Livro dos Espíritos nos diz que a dor ela é um sinal de alerta. Ela é um sinal de alerta de que algo em nós está fora do eixo. E a dor é a manifestação. Então, muitas das vezes a gente pensa, eu fui picado por uma cobra. Eu penso que o que dói é o veneno da cobra. Não. O que dói são os sinais do meu corpo informando a periculosidade da substância que a cobra injetou em mim. Então, na verdade, é o meu corpo que se dói como um aviso, dizendo assim, Tiago, atenção, atenção, porque isso pode te matar. Então, às vezes, a gente tem que ressignificar o que é a cura. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ser curado, mas às vezes a cura é a doença. Porque a doença é aquilo que te mostra o que está enfermo, não no seu corpo, mas no seu espírito. Então, às vezes a gente pede assim, nossa Deus, me cure, por favor. Mas qual cura você quer? A física ou a espiritual? Então, dentro do Sermão do Monte, a segunda bem-aventurança, que é os aflitos, é nesse sentido de saber sofrer, usufruir de todas as dádivas que o sofrimento proporciona de reflexão para com a vida. Aí tem a próxima. Mói aí, menina Fabi. Vou tentar falar mais alto. Eu pensei num outro detalhe também sobre a dor, né? Que é importante também, às vezes a gente tem mania de uma é maior ou que é menor do que a outra. Mas às vezes é importante também a gente pensar que a gente olha para a pessoa e acha que aquela dor é mínima, que aquilo não deve estar doendo tanto. E às vezes a gente julga, né, a pessoa, que ela está reclamando demais por uma coisa que não é tão grande assim. Mas, às vezes, aquele tanto que Deus permitiu, né, daquela pessoa, aquilo é o máximo que ela consegue suportar, né?
E às vezes ela está sofrendo bastante ali, a dor, né? É bem genuína. Então, para a gente também ter só uma lembrança, né? Para ter esse cuidado, para a gente ser indulgente, né? Ser compreensivo também com a dor do nosso irmão. Sim, é mais ou menos nesse sentido aí que a Fabi falou também. Porque a gente não tem, pelo menos eu não sei se inventaram, mas algum aparelho que mede o quanto as coisas, ou as situações, ou as próprias enfermidades doem em mim. Então eu não tenho ainda esse aparelho. Então às vezes fulano fala, o que você fez me machucou. E aí você vira e fala, mas foi só aquela coisinha? Mas depende como eu estou interpretando e como aquilo fere em mim. Então isso é muito importante da gente considerar e faz parte desse processo de empatia, de ser empático para com o outro. E aí a terceira bem-aventurança então seria os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esses mansos aqui não quer dizer aquela pessoa passiva, que aceita tudo, não é isso. Mas é aquela pessoa que tem a mansidão, a calmaria em si. E não que age com as coisas com passividade, não é isso. Mas é aquela pessoa que tem a calmaria, mansidão nela. Essa também é bem-aventurada. Eu não vou adentrar assim item por item, porque hoje o nosso recorte é lá nos misericordiosos. Mas depois a gente pode exemplificar um pouquinho mais e aprofundar também. Aí depois, a gente tem então os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Esse fome e sede de justiça, isso aqui é bem legal, essa metáfora que Jesus usa. Porque a fome e a sede é algo constante na nossa vida. Então eu não consigo viver sem comer e sem beber. Isso não é possível na nossa esfera. Então o que acontece? Aquele que tem fome e sede de justiça, quer dizer que aquele desejo da justiça é parte essencial da vida dele. E ele não consegue ver o mundo ou perceber o mundo sem ser dessa forma. Então é parte vital da vida dele. Ter fome e sede de justiça. Ele não consegue viver sem. Isso é muito importante. E aí então chega, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque como eu disse, é um degrau base para a gente adentrar a próxima lição. Então você só se torna misericordioso quando você tem, no mínimo, essas outras preliminares, vamos dizer assim. Essas outras advertências para que te faça misericordioso. Então, antes de ser misericordioso, você tem que buscar ser humilde, que é o pobre de espírito. Você tem que buscar entender o sofrimento, que é o bem-aventurados os aflitos. E você tem que ver as coisas com calma, que é o ser manso. E aí você tem que ter a fome e a sede de justiça, que é fazer com que as coisas sejam menos injustas para com as outras pessoas. Isso tanto em relação material quanto em relação espiritual. Então você tem que ter todas essas premissas para aí você poder dizer que é misericordioso. Que é misericordioso. Então a primeira coisa é ser humilde, depois você deve entender do sofrimento, depois você deve ter a calmaria em si, a paciência, e por último você deve ter essa fome, esse instinto em querer com que as coisas melhores, que se tornem mais justas, que é essa fome e sede de justiça, da qual eu não consigo mais viver sem. Então não é uma justiça que eu quero fazer só quando eu vejo uma situação específica X na rua. Aí lá em casa eu já não tenho isso. Não. É uma situação constante, porque eu tenho que me alimentar e beber constantemente, porque é assim que se processa na vida. Então quando eu tenho fome e sede de justiça é porque é constantemente que eu tenho esse desejo, esse ideal de fazer com que as coisas sejam justas. Aí então vem o famoso bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles receberão misericórdia. Então, aqui é aquela pessoa que tem a facilidade com o perdão das faltas alheias, que consegue se colocar no lugar do outro, que julga menos. Aí depois tem uma muito bonita, que é bem-aventurados os limpos de coração. Ou então, dependendo da tradução, os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Ou seja, todo esse processo, na verdade, é um processo de limpeza do seu coração. Então, esses degraus que você vai subindo, você está limpando o seu coração. Ou então, um termo que as pessoas gostam muito, purificando o seu espírito. Então, é dentro desse processo, porque chegará o dia que você será limpo de coração. E aqueles que são limpos de coração verão a Deus. Verão a Deus. E aí, depois disso tudo, é o mais engraçado de todos. Porque aí, depois que você se torna, então, puro de coração, que você tem essa paz em si, que você tem a sede de justiça, que você é misericordioso, você ganha uma nova característica, que é a característica de ser pacificador. Porque só depois de você ter tudo isso constituído, bem estruturado dentro de você, você consegue intervir na sociedade de forma ativa e benéfica. Porque antes de ser pacificador, você tem que ser manso, ou você tem que ser pacífico dentro de ti mesmo. E aí depois você se torna então o pacificador. Então depois que você purificou o coração, subiu, galgou todas essas etapas, você consegue alcançar um outro patamar de intervenção na realidade do mundo, que é uma intervenção pacífica. Como, por exemplo, vamos supor o Gandhi. O Gandhi, depois dele estruturar isso dentro dele, ele conseguiu intervir no mundo de forma benéfica, pacífica e de forma transformadora. Bem grande. A gente tem raros exemplos como ele. Então, o que acontece? Ele galgou alguns desses degraus e contribuiu com o mundo de forma pacífica, pacificando. Que é quando você distribui um pouquinho, colabora um pouquinho com a paz que tem em si para o outro. E aí você pensa, nossa, terminei isso tudo, agora eu tô bem, né? Agora é só felicidade. E aí vem a surpresinha do Sermão da Montanha. Vem a surpresinha do Sermão da Montanha. Que vai falar o seguinte, né? Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? E aí fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala, uai, mas como assim? Aí aqui tem várias interpretações. Uma das que a gente pode fazer é a interpretação do que a gente enxerga como justiça. Porque uma fala fome e sede de justiça, essa justiça mais divina que a gente não acha. Por isso que a gente tem essa fome e essa sede que as coisas serem justas. E aqui fala os que serão perseguidos pela justiça. Mas qual justiça que é? Será uma justiça da nossa consciência que nos cobra? Ou pode ser também uma justiça puramente mundana? Que é, por exemplo, o que aconteceu na época de Jesus, que ele foi perseguido pela justiça da época. Os romanos, os doutores da lei, os fariseus. Então, essa justiça o perseguiu também. Então, fala que é bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles serão o reino dos céus. Ou seja, eles causam um incômodo na sociedade. Eles causam um incômodo na sociedade. Na seguinte maneira, eu às vezes defendo que é muito bom ficar em casa tranquilo, que se eu pudesse eu não trabalharia. Aí tem fulano que trabalha, é feliz e realiza suas coisas. Aquela pessoa ela é uma afronta para a sua ideologia de vida. Você fala assim, nossa senhora, mas eu trabalho um pouquinho, já custo, e já quero ficar tranquilo, já quero ficar em casa, às vezes curtindo uma preguicinha. Aí fulano trabalha muito, diverte, é feliz e ainda me dá bom dia, ainda é meu amigo. Como é que faz? Isso é uma afronta para o meu modo de ver a vida, isso é uma afronta, eu não posso deixar. Então é aquela pessoa que incomoda a sociedade, porque ela prova que é possível. Então tem gente que fala assim, não, ser bonzinho é a pessoa ser boba. Ser bonzinho é a pessoa que só se dá mal, que todo mundo passa a perna. Aí de repente tem alguém que é bonzinho e que não é bobo é nada. E aí você olha essa pessoa, o cara é bonzinho, inteligente, isso é uma afronta. Porque ser bonzinho é sinônimo de ser passado para trás, sinônimo de ser bobo. Eu não consigo lidar com essa pessoa. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente começa a interpretar. E aí, por último, fala então de bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Ou seja,
Jesus, ele fala a todo momento que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. E muita gente, durante muito tempo, interpretou que era para a gente fazer, então, uma chamada guerra santa. E aí a gente tem movimentos como as cruzadas, sangrentos, complicados. E se você faz essa interpretação superficial, você pensa que Jesus quer sim que a gente trave uma guerra santa. Mas não é nesse sentido que ele está falando. O que é uma espada, na origem da palavra? É um instrumento de guerra. É um armamento de guerra, um armamento para uma batalha, um instrumento para uma batalha. Então, quando ele fala, eu vim trazer a espada, eu trouxe um equipamento de batalha. Até porque Jesus, eu nunca vi ele com espada, nem na bainha, nem na mão, nem nada. Então, quando ele fala, eu trouxe a espada e não a paz, ou seja, eu lhes trouxe outros recursos para batalhar. Então, a gente vai batalhar nessa sociedade e vai, assim, encontrar alguns desencontros. Algumas incompreensões. Porque o que acontece? É algo novo. E tudo que é novo causa um desajuste. Há um rapaz na educação que a gente estuda muito, na verdade ele é um psicólogo, mas a gente estuda na educação, que ele chama Piaget. E aí ele fala que todo conhecimento, todo aprendizado, ele vem após um conflito. E não é um conflito assim sangrento, de batalhas, não é nada disso, mas é um conflito mais ou menos assim. Eu penso uma coisa do mundo. Vamos supor, eu penso que a lasanha lá da minha mamãe é a melhor do mundo. Eu sou convicto disso. Aí, de repente, eu vou num restaurante assim, gourmet, e lá tem uma lasanha. Aí eu falo, vou pedir, vou ver de qual que é. Aí eu peço, e surpreendentemente, a lasanha de lá é melhor do que a da minha mãe. Aí eu começo a ter um conflito interno. Mas não é possível. Que eu acreditei durante minha vida inteira que a lasanha da minha mãe era a melhor do mundo. E eu falava para todos os meus amigos. Mas parece que o cozinheiro desse restaurante, ele é bom mesmo. Ele é um masterchef aqui da coisa, né? Ele consegue fazer uma lasanha assim, supimpa. E aí eu começo a ter um conflito interno. Que é mais ou menos assim. Mas se essa lasanha daqui é melhor do que a da minha mãe, a lasanha da minha mãe já não é mais a melhor do mundo. Aí eu penso, será que eu menti? Será que eu não menti? Mas o mais duro de todos, você tem que chegar à seguinte conclusão. Parece que eu estava errado. Essa conclusão, ela é duríssima para nós. Eu dei esse exemplo mais no campo do humor, né? Mas ele acontece de uma forma muito mais frequente nas nossas relações sociais, nos nossos posicionamentos perante aos nossos relacionamentos, às vezes familiares. Então, você se depara com uma novidade, com algo novo, e que prova que você não estava tão certo quanto imaginava. E aí você tem que chegar a uma conclusão, porque nesse exemplo não pode ter duas lasanhas melhor do mundo. É uma lasanha melhor do mundo. Então, eu estava errado, e eu tenho que assumir isso. E assumir que eu estava errado é a humildade. E é também eu enxergar que eu não sou perfeito, que o meu critério de avaliação não é o melhor. Então, quando o Piaget fala isso, ele é muito feliz, porque todo conhecimento se dá através de um conflito, Às vezes eu tenho uma tomadinha em casa, eu sou um menino pequeno, né? E aí eu gosto de pôr o dedo em tudo, assim, né? Mexer. Aí eu ponho o dedo, aí eu percebi que dá choque. Aí eu, então quer dizer que esse lugar aqui não é igual o outro lugar ali na parede, que eu ponho o dedo e não dá choque. Esse lugar dá choque. Então, peraí, não é todos os lugares que não dá choque. Eu pensei que era. Aí você faz aquele pequeno conflito, eu estava errado. Esse lugar aqui dá choque. Quando o papai falava, tira o dedo da tomada, vai dar choque. Quando a mamãe falava, tira o dedo da tomada, vai dar choque, eles estavam corretos. E, consequentemente, eu estava errado. Então, é mais ou menos nesse contexto com que a gente vê, então, esse bem-aventurados os misericordiosos. É nesse contexto. Então, para que a gente entenda, antes a gente tem que ver essas bases. Que a gente pode falar assim que é o top 8, para ser bom mesmo. Top 8 para ser bom mesmo. Que aí é ser humilde, ser manso, saber sofrer, etc, etc, etc. Isso é o contexto, então, para a gente entender esse bem-aventurados os misericordiosos.
Agora, então, a gente vai para a leitura do Evangelho, para que a gente entenda, então, um pouquinho melhor. A gente está no capítulo 10, retomando, no item indulgência. A gente vai começar lá no item 15, tá? No númerozinho 15. 15 não, 16, perdão. 16. Vou colocar aqui o nosso amigo Luquinho para ler para nós. Antes só um adendo no negócio da dor. Bota aí, mano. Eu tava vendo uma palestra hoje da menina Lucelena. E ela era uma palestra sobre o livro O Profeta, do Khalil Gibran. E aí ele tem um item que ele fala da dor. E ele fala, se eu não me engano, que se a gente soubesse o quão a dor é um professor, a professora, a gente seria agradecido e acharia a dor tão maravilhosa quanto a nossa alegria. É porque a gente associa sempre o bem ao prazer, mas o bem quase nunca é prazer. O bem é o que te faz crescer. O bem não é o que te faz ter prazer. O bem é o que te faz crescer como ser humano. Então a dor é uma ferramenta de bem, uma ferramenta de aprendizado. Logo, ela é tão abençoada quanto a sua alegria. Então, só um trechinho do Gibran para complementar, que eu achei propício. A indulgência. Quê? Foi um vídeo que você postou no Facebook, não foi? Foi, a dor. Bota fé, eu vou ver depois. Cara, é genial, é genial. É nóis, valeu. Sussa. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar quando possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Uma mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Só sucesso, né? Pode moer essa aí. Então aqui, gente, é a primeira mensagem. Aqui é a primeira mensagem, então, do Espírito José. E aqui a gente já percebe, então, no primeiro parágrafo, o quanto que é danado, né? Que fala que são coisas boas, que são coisas assim que a gente deve fazer, mas são raras as pessoas, então, que fazem uso dessa indulgência.
Mas por que então que essa indulgência ela é tão importante? Que a gente pode pensar, nossa, tá, beleza. Mas por que ela é tão importante no mundo que a gente está? Para responder isso, Kardec nos ajuda. Tem uma parte aqui no Livro dos Espíritos que vai tratar das classes dos espíritos, das ordens dos espíritos, que está especificamente no capítulo 1, que vai falar dos espíritos, e aí a gente tem o comentário de Kardec na questão 99, ele vai falar da escala espírita. Na verdade é a questão 100, perdão, questão 100, isso, que vai falar da escala espírita. E aqui ele tem as escalas, tudo bonitinho, as classes e tem as ordens. Então tem as classes e as ordens. Cada ordem é dividida em classes. Mas aqui a gente vai então aos espíritos da primeira ordem, que é a ordem mais elevada. E dentro das características gerais deles está escrito assim, que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles têm a superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de todas as ordens. Aí aqui vai falar que eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Vamos só até aqui. O Kardec continua. Mas o que eu quero fundamentar aqui dentro dessa reflexão? O seguinte, exceto os espíritos, então, da primeira ordem, todos os outros são suscetíveis às influências da matéria. Todos os outros são suscetíveis à influência da matéria. Que é o que leva, por exemplo, Emmanuel a narrar para nós, no livro Renúncia, quando ele está falando com a Alcione, que ele vai dizer o seguinte, ele não, né? Os benfeitores que conversam com ela. Tem certeza que você vai reencarnar? Essa moça, ela já é de um planeta muito mais desenvolvido, que tem órbita lá na estrela Sirius. E aí ele vai dizer assim, você tem certeza que você vai voltar para a Terra? Que assim, reencarnar na Terra é muito perigoso. Muitos foram e cometeram faltas. E ela assim, já um espírito bastante evoluído, mas ainda não um espírito puro. Ainda não um espírito dessa primeira ordem. Então, o que a gente tem aqui? Até mesmo espíritos assim, às vezes missionários, eles cometem alguns equívocos, alguns enganos enquanto estão encarnados. Então, quem dirá nós? Quem dirá nós que ainda reencarnamos? E mais do que reencarnar puramente, nós estamos suscetíveis às influências da matéria. Ou seja, exceto espíritos puros, todos os outros espíritos, independente de estar mais para baixo ou mais para cima nessa escala evolutiva, aqui eu nem sei se é subindo, mas independente da posição que está nessa escala, é passível de errar. Tem a possibilidade do erro, dependendo da circunstância que se encontra, do local onde está inserido, ou seja, dependendo da vida que ele veio a ter, das pessoas que o influenciaram, da sociedade que ele estava inserido, na cultura. Então isso já nos dá justificativa o bastante para entender o quanto que é importante ser indulgente, ter essa tolerância com os erros alheios, nutrir essa questão de se colocar no lugar do outro, aprender um pouco mais, ser solidário, ser empático. Só nesse pequeno comentário aqui, da questão 100 de O Livro dos Espíritos, a gente já consegue perceber que a gente sabe que a perfeição não é deste mundo, então todos que aqui estão têm a possibilidade de errar. Exceto Jesus, por mais perfeito que seja, às vezes foi beatificado a pessoa, foi santificado, mas ele cometeu um erro. Às vezes maior, às vezes menor. Mas é da característica humana. É da característica humana. E aqui a gente tem que ressignificar o erro. Porque essa parte aqui, se vocês observarem bem, tem outros itens. E nos itens aqui para trás da indulgência, tem o perdão. Perdão das ofensas, e fala que tem diferentes modos do perdão. Tem aquele perdão, por exemplo, que é da boca para fora, que é só por palavras,
E tem aquele perdão, então, que eles falam com a palavra esquecimento. Mas hoje, a gente sabe que esquecimento não é a melhor das palavras. Mas por que nessa época de Kardec foi utilizada a palavra, então, esquecer? Às vezes, até mesmo na época de Jesus, utilizava-se essa palavra. A gente, por exemplo, não tinha nem o conhecimento da ciência psicologia. Não tinha Freud, não tinha nada disso. Então, a gente não tinha o termo que a gente usa hoje, que é ressignificar, que é dar outro sentido para o que ocorreu. Então, eu gosto muito dos saberes populares, né, dos ditos populares, que é geralmente quando as pessoas falam assim, depois que passa a gente ri, né? Um negócio assim difícil. Aí a pessoa fala assim, depois que passa a gente ri, né? Mas é exatamente isso, você ressignificou a ação. No momento, você estava num desespero enorme, você estava nervoso, você estava triste, estava abalado. Aí depois você com aquela mesma pessoa que você permutou aquela situação, que você passou aquela situação, né? Aí você vira um pouco, nossa, você lembra aquele dia? E você, fulano do céu, você tinha que ver sua cara, tanto que era engraçado. Então você ressignificou aquilo. O que a gente não pode fazer é ter o ressentimento, que é entrar num ciclo. Por que é tão complicado ter o ressentimento? Porque às vezes você teve uma situação desagradável na sua infância. E aí você se lembra dela. E é normal a gente lembrar das situações que a gente teve na nossa vida. Porque é isso que chama experiência. Isso se chama experiência, é o que nos faz crescer. Mas quais os sentimentos que brotam ao lembrar de certas situações na nossa vida. Então, às vezes eu passei por um momento desagradável em família e eu relembro isso. Só que eu relembro ressignificando aquilo, compreendendo as lições que teve a me ensinar, ou relembro ressentindo a dor do momento, ressentindo o sentimento ruim. Então, tudo aquilo de ruim que você sentiu naquele dia, naquela hora, você vai sentir novamente. Você vai sentir novamente. Porque tem um detalhe. De acordo com os nossos estudos que a gente tem, da psicologia, da psicoterapia e toda essa área dos neurologistas, a gente descobriu que para o cérebro não existe tempo. Então, para o cérebro não existe tempo. Então, uma coisa aconteceu há 15 anos atrás. Você lembra hoje? Para ele é como se fosse real, agora, acontecendo nesse momento. Então, se a gente não aprendeu a ressignificar, você não consegue aproveitar, tirar as lições que você perpassou e usufruir delas de maneira benéfica nas situações atuais da sua vida. Por isso que fala que o ressentimento te deixa em ciclos. Às vezes, pode ser um ciclo de sentimento de uma vida, mas às vezes, como a gente já viu no meio espírita, de várias reencarnações. Então, todo momento que você chega numa certa etapa da sua reencarnação, parece que você sente uma vontade, assim, te dá um desconforto, e às vezes você tem uma vontade de suicidar. Mas é porque você não ressignificou o seu primeiro suicídio que você teve uma reencarnação há milênios atrás. E aí, toda vez que você chega, vamos supor, a 30 anos da sua vida atual, parece que te dá uma vontade, assim, uma tristeza interna, e você começa a pensar em suicídio. E você não entende o porquê, mas é um ressentimento. Está no seu inconsciente, que a gente fala. Dentro da psicologia, a gente assume que o que a gente tem de nível consciente seria como se fosse a casca de um ovo. E todo o resto, a clara, a gema, seria o nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente, às vezes, deixa conduzir a nossa vida, chama de destino, mas, na verdade, são os nossos desejos não reconhecidos, que atuam no campo do nosso inconsciente. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, quando falo, então, do perdão, do esquecer, era porque a gente não tinha maturidade psicológica de entender que erros são parte do caminho. Então era preferível você esquecer, fingir que não aconteceu. Falou do Thomas Edison. Ah, sim. Tem um rapaz, o Thomas Edison lá, né, que é da lâmpadazinha, que fala das 100 vezes lá que ele tentou, né, e não deu certo, tal. E aí ele ressignificou isso. Ele não falou que foi 100 vezes que deu errado. Ele falou que ele só descobriu 100 formas que não servem para fazer a lâmpada. Então não é que ele errou 100 vezes, ele descobriu 100 formas que não é de se fazer a lâmpada.
Então, você ressignifica as experiências da sua vida. Isso a gente está começando a aprender agora. Até porque esses conhecimentos psicológicos, eles são bastante raros e mesmo a psicologia, ela ainda é vista como uma ciência de várzea, uma ciência de periferia, porque não é algo que as pesquisas dão com exatidão. Porque psicologia não é uma pesquisa quantitativa que você faz, mas é uma pesquisa qualitativa. Porque cada ser tem uma psique diferente, um modo de lidar com a vida peculiar. Então isso faz com que a psicologia fique num campo meio que na várzea das ciências. Mas a gente está ressignificando isso. Então, quando falo desse esquecer do perdão, é porque a gente ainda, mesmo na época de Kardec, ainda não tinha reencarnado nem o Freud. Então não tinha nem aquele estudo do Freud, que é um pouco mais materialista, mas acerca da psicologia. A gente não tinha. Então fala esquecer, que era preferível esquecer do que lidar maduramente com o seu erro. Então hoje a gente tem, por exemplo, a Joana de Ângeles, que é uma profissional nesse assunto, que é a mentora do Divaldo Franco, tem a série psicológica, que ela fala o seguinte: ser consciente é aquele que não se desculpa nem se justifica, apenas prossegue. Apenas prossegue. Então, a gente pode ter perante a vida dois tipos de atitude nessa hora do perdão. A gente pode tentar se desculpar, falar assim, nossa, pessoa, foi mal, mas não é aquela desculpa de reatar relações. É aquela desculpa, às vezes, de parar na situação e ficar dependente do outro. Por exemplo, nossa, se o outro não me perdoar, eu não posso prosseguir. Eu tenho que fazer com que ele me perdoe. Mas às vezes a pessoa ela ainda não está madura o suficiente para te perdoar. E você não pode parar a sua vida por conta disso. Então você fica parado naquele, eu tenho que me desculpar, mas não é isso. Ou então você muda a postura. Eu tenho que me justificar. Então eu tenho que falar o porquê que foi difícil. O porquê que foi danado, que foi assim, complicada aquela situação, que a pessoa tem que entender meu lado. Mas aí ela fala que não. O ser consciente é aquele que nem se desculpa, nem se justifica, apenas prossegue. Por que ele apenas prossegue? Porque ele compreende que o erro, na verdade, é um degrau do aprendizado. É um degrau do aprendizado. Um exemplo mais palpável disso é o caso mineiro. É o caso do Saulo de Tarso, né? Jesus aparece para ele lá na porta de Damasco, né? E aí ele podia se desculpar, falar, nossa, Jesus, foi mal demais. Eu esperei, eu sei que é o Messias aqui da religião que eu estudo, o judaísmo. Eu não entendi. Você me desculpa, eu não sou digno da sua presença. Você me perdoa. Nossa, pode me matar agora. Não, me isola, não me prende. Não sei o que você faz aqui, que eu não mereço sua presença. Ou então ele podia tentar uma posição de justificar o erro. Falar, não, Jesus, mas você também não colaborou, né? Como é que você vem aí pobrinho, fica andando aí com os ladrões, Jesus, com as mulheres? Como é que eu ia te reconhecer? Eu esperava que você fosse ser um rei, ué. Que você ia vir assim, você manjando esse negócio aí de carpintaria, você tá de brincadeira? Pensei que você ia era subir nos cavalos, assim, cavalgar que nem um príncipe, numa roupa dourada, um negócio assim maravilhoso. Você vem nessa humildade aí, essa roupa sem marca, andando com os doentes, querendo curar o povo. Que é isso, rapaz? Isso aí não se faz, não. Mas ele não teve essas posturas. Ele apenas prosseguiu. Ele falou assim, beleza, não tem o que dizer não, né? Não tem o que dizer não. E aí ele só solta o seguinte, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, eu vou desconsiderar o meu passado até agora, os erros que eu tive, as atitudes equivocadas que eu tomei. Agora eu quero uma nova postura perante a vida. Senhor, o que queres que eu faça? E assim ele conseguiu prosseguir. Não foi de uma hora para outra. Nos narra no livro Paulo e Estevão que ele passou períodos longos no deserto, de anos, para ressignificar então as suas atitudes ruins que ele teve perante a vida e aproveitar daquelas experiências, aproveitar das influências que ele tinha, mas ele assumiu que o erro dele fez parte do processo evolutivo. E não que foi um desvio assim horrível, que ele deve se envergonhar, que ele deve parar de prosseguir, que ele deve cancelar suas relações sociais. Não. Então, tudo isso é base importante para a gente entender um pouquinho mais dessa indulgência. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque a gente só consegue perceber o outro quando eu percebo a mim mesmo.
Então, quando a gente narra esse exemplo de Saulo, quando a gente fala desse perdão, quando a gente vai falar de tudo isso, é para remeter a nós mesmos algumas experiências que a gente teve, que às vezes você não tomou a melhor das escolhas. Para não falar que a gente cometeu erros graves. Então, às vezes, alguns momentos na nossa vida, a gente não toma as melhores das escolhas. E entendendo isso, a gente se torna capaz de compreender que o outro errar é totalmente aceitável e dentro da normalidade. O que adverte o Espiritismo é que não convém permanecer no erro. Permanecer no erro não convém. Agora, errar faz parte da caminhada evolutiva de todos. E não é algo para se envergonhar. Não é algo para se envergonhar. Aí aqui então fala, né, que a indulgência, ela não vê o defeito de outra, né, das outras pessoas. Ou se vê, evita falar deles, divulgá-los e, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, o que está dizendo isso aqui? Que a indulgência chegará um dia que a gente não vai enxergar o defeito de outro. Não é no sentido de ser ingênuo, de ser bobo, de ser, vamos dizer assim, bonzinho demais, né? Naquele sinônimo bem rudimentar de bonzinho. Não é isso. Mas é o não ver, porque aquela atitude equivocada do outro, para você de fato não soa como um erro. Para você é normal, é uma parte do aprendizado. Quer ver um exemplo mais palpável? Eu estou vendo uma criança, um bebezinho, está aprendendo a andar. O bebezinho está aprendendo a andar, aí de repente ele cai, cara. Caiu. Tava nos primeiros passos, caiu. Aí eu viro assim, bravo, falo, nossa menino, para de errar, você não sabe andar certo não? Você tá de brincadeira comigo. Você enxerga como é? Não, muito pelo contrário, você ainda vê, olha que bonitinho, tá tentando, tá dando conta, tá conseguindo. Então você percebe que aquilo ali é uma parte do aprendizado. Qual é o aprendizado? De andar. Cair é um erro? É lógico. Você vai andar para você cair? De jeito nenhum. Mas aquele cair do bebê, você que é adulto compreende perfeitamente que é parte do aprendizado. Então vai ter um momento que a gente vai enxergar os erros alheios dessa forma. Então não vai ser um defeito. Eu vou falar assim, nossa, eu tenho um menino, ele tem 1 ano e pouquinho, mas ele tem um defeito só. Ele não sabe andar. Vai chegar alguém mais experiente e vai falar, mas você tá de brincadeira? Isso não é defeito não, rapaz. Larga de ser bobo, é normal. É normal, faz parte. Menino com 1 ano e pouquinho, ele tá aprendendo, ele não tá andando ainda. Aí você, nossa, mas é mesmo? Aí o fulano vai falar, é. Aí você, aprendi. Então você não vai olhar mais como um defeito. Mas às vezes eu ainda vou enxergá-lo. Eu sei que andar não é daquela forma. Mas aí vamos supor então que eu ainda estou vendo, que é a maioria de nós. Então se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Não é o não ver no sentido de não faz diferença para você, faz diferença. Tanto é que você percebe. Só que você consegue, a partir daquilo, estabelecer parâmetros na sua vida. Por que que é importante a gente ver os erros nesse início? Para que você consiga identificar o que é bom do que é ruim. Isso também faz parte do nosso aprendizado de bem e mal. A questão é, com qual a intenção que eu os divulgo? Porque às vezes vai ter uma parte que a gente vai precisar divulgar. Para quem quiser dar uma olhada, na última questão que o São Luís vai falar, vou adiantar um pouquinho porque é importante essa parte. São Luís fala assim, se às vezes aquela falta do outro, ela interfere num bem maior, aí às vezes convém você apontá-la. Mas não é um apontá-la com desdém, com o intuito de ferir, mas é o apontá-la no sentido que é menos mal uma pessoa ali, entre aspas, ser exonerada, ser às vezes ali cerceada dentro da sua ação, do que um grupo maior. Então ele vai falar que ainda assim é bastante delicada essa situação. Mas nesse momento convém. Quando as atitudes de uma pessoa, as faltas dela, interferem num bem maior.
num bem comum, às vezes uma sociedade, algo nesse sentido, às vezes na sua família como um todo. Então, quando a gente vê, remete sempre a gente a lembrar a intenção. Porque às vezes a nossa razão, como ela perpassa por entre o campo do sentimento até ela ser emitida para outra pessoa, através da nossa comunicação, seja a fala, seja um pensamento, ela sempre vai com algum sentimento, seja ele positivo ou negativo. Então, às vezes, eu falo assim, nossa, fulano, ele conversa um pouco alto, né? Parece que ele grita, às vezes, assim, né? Parece que não é muito agradável, às vezes, você está conversando com ele assim, ele conversa um pouquinho mais alto. Tudo bem, mas aí eu vou falar isso para outra pessoa. Com qual intenção eu quero falar? Eu quero falar numa intenção assim, nossa, eu sei conversar, você não sabe, né, cara? Então, você tem que melhorar, você tem que aprender. Ou eu quero dizer numa intenção de, ô fulano, talvez ficaria melhor você, assim, se atentar um pouco mais para a sua fala. Mas onde que está, então, a indulgência agora, nessa parte, a empatia? É você tentar entender, então, por que a pessoa fala alto. E não já vir sugerindo alguma coisa. Que é você, antes de ir para essa conversa, será que fulano tem problema auditivo? Porque as pessoas que conversam mais alto, muitas das vezes, elas têm alguma dificuldade de audição. Tá vendo o tanto que é diferente essa questão de ser empático? Porque às vezes eu já vou direto, ô fulano, você não tem, como é que é? Não tem telefone em casa não? Não tem? Sabe conversar não? Já vai falando assim, de uma vez, né? Isso é às vezes quando a gente fala no intuito de ferir. Ou às vezes a gente vai no intuito de ajudar. Mas ainda assim querendo mostrar uma superioridade. Ô fulano, eu percebo que às vezes você fala um pouquinho mais alto, né? Talvez seria melhor você se melhorar, rever esse comportamento. Mas uma atitude empática é tentar ver as causas daquele falar alto. Que o falar alto, na verdade, é só um efeito. Não é a causa em si. Então, será que fulano, às vezes, tem um trauma psicológico, sofreu opressão na infância, e aí ele fala alto com medo de não ser ouvido? Isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Que era uma pessoa que era sempre desprezada, não tinha atenção nenhuma. Aí, às vezes, ela pode caminhar para os dois extremos. Ou ela ficar tímida demais, ou então ela ficar, assim, expansiva demais, invasiva. Mas é tudo por falta dessa atenção que ela não teve na infância. Aí você tem que ser empático de tentar ver o que faz com que a pessoa tenha aquela atitude. E aí, dependendo de como for, da sua relação com ela, você vê se é cabível ou não apontar, não para um grupo, mas para ela mesma. Permitir se dar a oportunidade dela poder dialogar, conversar com você, te contar o porquê que ela é dessa forma, ou então, às vezes, auxiliá-la se ela ainda não percebeu esse desvio que ela tem, vamos dizer assim. Mas é sempre tentar ver qual o sentido que eu coloco nas minhas atitudes para com o mundo. Porque muitas das vezes eu tô com a razão. Quando eu tô falando que ela fala alto, eu tô com razão. Ela fala alto mesmo. Mas qual o meu sentimento por trás disso? Qual a minha intenção por trás disso? Porque no campo do espírito, no campo, vamos dizer assim, no mundo espiritual, é isso que importa. É a intenção, é o sentimento. Porque aqui a gente ainda pode dar um migué, né? A gente pode dar uma mentirinha, pode tentar enganar, mas no plano espiritual não. Então, lá no plano espiritual, não é o que você fala, através da mentira às vezes, mas é o que você sente. Então, você está falando, às vezes, pensando que vai ajudar, mas você está sentindo assim, vou passar vergonha nela agora, para ela me pagar aquele dia lá, que não sei o quê. Então, é mais ou menos dessa forma que se processa. Por isso que fala que mesmo quando a gente vai dizer, tem que tomar cuidado de como dizer, né, muito, e ver qual que é a intenção, né? Se a gente tem o ar de atenuar a falta, de tentar, às vezes, ajudar, ou então, se a gente vai dizer mais com um jeito pérfido, né? Aquela questão, a palavra que fere. Eu estou dando um exemplo das palavras, mas toda ação. Às vezes a gente não precisa dizer muito. Às vezes a gente só fala assim, fulano, vem comigo, vem cá para você ver um negócio. Aí pega a pessoa, às vezes assim, tendo uma atitude equivocada. E aí ela é ridicularizada por todos à volta. Qual era a minha intenção com aquilo? Será que a minha intenção era visando um bem maior?
Ou será que a minha intenção era só ridicularizar a pessoa mesmo? Esse tipo de reflexão, gente, é raro. É raro a gente fazer e é novo no paradigma da humanidade. Porque a gente geralmente não pensa isso. A gente faz as coisas visando mais a matéria em si, visando também os benefícios que a gente vai adquirir, mas a gente não faz esse uso da razão em prol do outro. A gente faz o uso da razão em prol de nós mesmos. Porque em momento nenhum, às vezes, quando a gente vai falar do defeito alheio, a gente não está mentindo. A gente está com a razão. A gente está com a razão. Por exemplo, fulano ele faz uso da drogadição? Faz. É real. É real. Mas como eu vou usar essa informação? Para ele, para outros. Eu vou usar para ferir, para ridicularizar, para ajudar, para apoiar. Porque o fato está ali. E eu tenho razão ao enxergar o fato. É real. É real. Mas como eu irei usar essa informação? É nisso que muitas das vezes a gente erra. Muitas das vezes a gente erra. E aí continua, né? Já finalizando, a gente dá prosseguimento até semana que vem, né? Porque é uma lição assim bastante densa. Que a indulgência, ela não se ocupa jamais com os maus atos de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então é tudo isso que a gente estava falando, né? A não ser que seja para servir. E mesmo quando é dessa forma, tem o cuidado de atenuar. Então isso me lembra de Chico Xavier, quando vai falar das nossas meretrizes, né? Que a gente costuma falar, ou então as mulheres de programa, as garotas de programa. O Chico falava que eram nossas irmãs que vendiam as forças sexuais da alma. As energias sexuais da alma. Olha o tanto que fica diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas fica muito diferente. E aí continua então, que não faz observações chocantes, que não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Então, não tem censura nos lábios. Não é aquele que vai chegar e censurar a sua atitude, mas só tem conselhos, e na maioria das vezes velados. O que é um conselho velado? Você chega para a pessoa pessoalmente, não no grupo, e fala, ó, fulano, às vezes eu não gosto muito disso que você faz. Não sei se é um problema meu ou seu, mas me causa um desconforto. Então você está atenuando, você está sendo honesto, sincero, mas você está tomando cuidado de considerar a outra pessoa. Quantas e quantas vezes a gente não vê numa discussão, às vezes alguém fala assim, vamos supor em casa. Em casa isso é muito, muito recente, muito assim, cotidiano, né? Que aí vira alguém e fala assim, nossa, fulano, mas você não está colaborando em casa, você está mexendo no celular, você tá fazendo isso, fazendo aquilo, dormindo muito, alguma coisa assim. Aí, ao invés de você acatar aquela dica, às vezes, né? Aquele conselho, né? O que você faz? Você tenta reverter o jogo. Você não assume a sua falta. Você fala assim, mas você também não está fazendo nada, não. Você também faz isso, aquilo, como se fosse uma guerra. Mas não é isso. Não é isso. Então, às vezes a pessoa, mesmo que ela não esteja dizendo da melhor forma, ela tem razão sim. Às vezes, se você for refletir com calma, você está deixando a desejar na colaboração no seu seio familiar. Você está deixando a desejar. Mas o que acontece? Você já se vê agredido, ferido. Então você vai logo se defender. Então você não aceita aquela posição do outro. Você já vai e ataca. Mas você também... E aí como é? Tá. Então isso não é a gente utilizar do bom senso. Não é a gente utilizar do bom senso, atenuar a falta. E geralmente essa boca aqui é a boca da censura que a gente está usando nessa hora. Não é o do conselho. Não é o fulano, mas você também podia, porque não é o momento. Não é o momento. Às vezes ele está falando de você porque é o que está mais escrachado ali, o que está mais exposto naquele momento, naquela circunstância. O outro ele também tem as falhas, mas naquela circunstância quem está devendo muitas das vezes é você. Então você deve ser, qual era a primeira característica lá do Sermão do Monte? Pobre de espírito. Você deve ser humilde, aceitar aquilo,
repensar, e aí depois, se você quiser, você pode aconselhar, ainda atenuando aquela falha que o outro também comete no mesmo campo que você. No mesmo campo que você. Mas é toda essa desenvoltura que a gente tem que tomar cuidado. Muitas das vezes, ao receber uma crítica, a gente acha que está sendo agredido. E às vezes é até uma crítica positiva, vamos dizer assim, algo para a gente melhorar, mas aí a gente acha que está sendo agredido. E logo já entra numa posição de defensiva, querendo às vezes atacar o outro para se guarnecer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí os espíritos falam, né? Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valei mais que o culpado. Então você que está censurando, às vezes não faz mais do que reprovar o outro, né? Ou então a sua atitude é mais reprovável do que a dele. E aí a gente tem, então, um problema. Porque você, muitas das vezes, é mais culpado do que aquele que você aponta. Que é o que Jesus coloca, né? Do argueiro e da trave, que a gente vê muito o argueiro no olho do outro e não vê a trave que está no nosso. Isso é cotidianamente. E aí os espíritos fazem uma advertência, né? Ó homens, quando, pois, julgareis que os vossos próprios corações, que os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Ou seja, quando que eu vou realmente enxergar nesse espelho de que o outro, na verdade, o que incomoda para mim nele, nada mais é do que um reflexo meu nele. Porque a gente não enxerga o mundo real. Há muitas discussões filosóficas em torno disso. Mas a gente não enxerga o mundo real. A gente enxerga sempre o mundo através dos nossos olhos. Então, às vezes alguém vê uma pessoa e admira demais. Eu vejo a pessoa e não gosto. A minha visão é falsa? A visão do outro é falsa? Não. As duas visões são reais. Mas aquela visão é através do meu olho. E eu não consigo perceber que às vezes o que mais me incomoda no outro nada mais é do que um reflexo meu. E me incomoda tanto porque eu tenho medo das pessoas descobrirem o erro dele que existe em mim. Por isso me incomoda tanto. Então eu vejo alguém, às vezes, que ela rouba, vamos dizer assim. Aí eu tenho tanto medo, ou então eu já roubei um dia, que aquele roubar da outra pessoa me incomoda tanto, mais tanto, porque na verdade eu tenho medo das pessoas descobrirem que eu já roubei, ou que às vezes na minha cabeça perpassa a ideia de roubar. Perpassa a ideia de roubar. Ou então eu vejo alguém que é muito metido, que fala demais. Aí eu tenho tanto medo daquela pessoa, eu acho ela tão chata. Mas é porque às vezes ela está momentaneamente ali ocupando o lugar da atenção que eu achei que seria minha. E eu detesto ela. Mas na verdade é só o reflexo meu na outra pessoa. E eu não consigo enxergar. Que é o que nos leva no próprio Evangelho a dizer que até mesmo para a gente ser bondoso, para a gente ser caridoso, é preciso do outro. Porque eu comigo mesmo, eu não conseguiria nem mesmo evoluir. Então a outra pessoa, ela colabora na nossa evolução. Mesmo que ela seja a pior pessoa possível, dentro do seu campo imaginativo. Mas ela sendo a pior pessoa possível, só dela às vezes espelhar algumas faltas suas, que são mais atenuadas ou não, ela já colabora na sua evolução. Então a gente vai, creio eu que pelo adiantar da hora, a gente já vai parando por aqui. Mas aí segunda que vem a gente continua então no estudo dessa indulgência para com os outros, né? E para conosco mesmo. Porque às vezes a gente não consegue nos perdoar. A gente realizou o estudo sobre a obsessão no GEU também, há tempos atrás, e a gente descobriu que o pior tipo de obsessão, diferente daquela dos espíritos, que a gente vê nos filmes, que ganha assim, o olhar da mídia, né? Que a gente usa às vezes até para fazer filmes de terror, a pior de todas é a auto-obsessão, que é quando você não enxerga capaz de realizar o progresso seu. É quando você não se enxerga capaz de realizar as atividades que vão colaborar com a sua evolução. Então você se auto-obsedia, que é aquela pessoa que se acha insuficiente, não capaz,
às vezes entra em processos assim obscuros de tristeza, de depressão, de baixa estima. Então é mais ou menos nesse sentido. Então para que a gente tenha indulgência também de perdoar a nós mesmos, porque a gente vai errar muito ainda. E coisa que às vezes você pensava que não erraria. Você pensou que não erraria e errou. E aí você começa a se recair numa culpa, a ficar assim complicado e não se move. Lembrando a Joana de Ângeles, que o ser consciente é aquele que não se culpa. Eu falei não se desculpa, né? Eu lembrei agora, que agora veio mais tranquilo as ideias. Mas aquele que não se culpa, nem se justifica, mas apenas prossegue. Alguém tem algum comentário antes da gente finalizar? Então, sucesso demais. Sucesso demais. A gente vai fazer uma precezinha. Alguém quer fazer? Menino Léo? Agradecimento. É nóis, mano. Eu também. Agradecer a vocês aí que ligam o Hangouts pra gente que tá aqui do outro lado, assistir. Gente, valeu demais, vocês não têm noção. Obrigado. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, vocês não sei, né? Dá um pouco de trabalho pra fazer isso, mas muito obrigado, gente. Não, é nóis, cara. Aí pra nós. Muito bom, nós só acha bom. E para quem quiser, a gente vai tentar colocar o vídeo ou hoje ou amanhã do estudo passado e desse de hoje no YouTube. Aí a gente vai disponibilizar o canal, às vezes alguém quer ouvir com um pouquinho mais de pausa para refletir. Até eu mesmo, que às vezes nós falamos uns negócios assim inspirados, né? Aí nós temos que ver de novo para registrar. Mas é nesse sentido. Aí a gente vai colocar e vai disponibilizar depois lá nos grupos, os links, tudo bonitinho para quem quiser retomar. Mas é isso aí, gente.